Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula 6, né, na parte de isomeria. Então, na aula passada, né, como eu falei para vocês, eu tinha dividido a aula 6 em duas partes, né, para poder facilitar aí o nosso estudo. Então, na primeira parte, a gente viu toda a parte de isomeria plana, e agora a gente vai ver a segunda parte, que seria a isomeria espacial. Então, só para a gente relembrar, né, que foi o primeiro slide que eu coloquei na aula passada, a gente viu o que são isômeros, né? Então, só para a gente lembrar, ó, isômeros são substâncias de mesma fórmula molecular, mas que diferem quanto a alguma característica, né? E a gente viu exatamente isso. Então, eu posso ter um isômero de função, um isômero de posição, né? Um isômero de cadeia, né? Vocês lembram? Então, eles tinham a mesma fórmula molecular, porém, eles tinham alguma diferença aí. E pelo fato de apresentarem alguma característica diferente, eles possuem propriedades físicas e químicas diferentes. Então, novamente, eu trago aqui um exemplo só para a gente poder se situar, né? Então, aqui eu tenho um éster e tenho um ácido carboxílico, ambos com a mesma fórmula molecular, só que eles diferem aqui no caso da função orgânica. Tudo bem? E a gente viu também que a isomeria ela pode ser de dois tipos, né? A plana e a espacial. Na aula passada a gente viu todos os tipos de isomeria plana, né? Função, posição, cadeia, metameria e tautomeria. E hoje, nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai ver a isomeria espacial, né? Que ela pode ser de dois tipos, a óptica ou a geométrica. Então vamos lá, ó. A isomeria espacial, ela vai depender da orientação dos átomos no espaço, certo? E a gente vai trabalhar com fórmulas estruturais espaciais. Só comparando com a isomeria plana, que é o que a gente viu aula passada. Na isomeria plana, a gente considerava tudo no mesmo plano. Agora, na isomeria espacial, a gente já vai considerar os átomos no espaço. Então, por isso que a gente vai trabalhar com esse tipo de fórmula estrutural, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó, que eles não vão estar, os átomos não estão no mesmo plano, tudo bem? Então, eu imagino aqui os carbonos no mesmo plano, por exemplo, mas o hidrogênio e o cloro, eles estão, né, vamos dizer assim, para fora ou para dentro do plano, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar na isomeria espacial. O primeiro tipo de isomeria que a gente tem é a isomeria geométrica, também conhecida como cis-trans. Para ocorrer a isomeria geométrica, a gente tem que ter algumas condições de existência. Primeiro, possuir uma dupla ligação ou ser um ciclo, tá? E no caso do ciclo, eu ter pelo menos dois carbonos com ligantes diferentes. Segunda condição de existência, não possuir ligantes iguais no mesmo carbono da dupla ligação. Vamos no exemplo aqui, ó. Eu tenho esse composto. Vamos ver se ele tem isomeria geométrica. Primeira condição, dupla ligação. Beleza. Vamos ver a segunda condição de existência. Ó. Pega esse carbono da dupla ligação. Quais são os ligantes dele? Hidrogênio e cloro. São diferentes. Pega esse outro carbono da minha dupla. Quais são os ligantes dele? Hidrogênio e cloro. São diferentes. Então, quer dizer que esse composto, ele tem as duas condições de existência. Então, ele apresenta isomeria geométrica. Agora, vamos pegar esse segundo aqui, ó. Tenho dupla ligação entre os carbonos, beleza. Só que vamos se ligar nos ligantes aqui, ó. Quais são os ligantes desse cloro? Desse carbono, desculpa. Cloro e cloro. São iguais. Nesse outro carbono eu tenho hidrogênio e tenho hidrogênio.
que também são iguais. Então, percebam que, nesse caso de ligantes aqui, ele não está seguindo a segunda condição de existência. Então, por isso que eu falo que ele não tem isomeria geométrica. Agora, ó, se eu tiver esse ciclo, trouxe de exemplo para vocês, o propano, né? Qual que é a condição de existência para um ciclo? Ter pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Bom, esse carbono não tem, né? Porque ele tem hidrogênio e hidrogênio, ligantes iguais. Mas vamos ver os outros dois, ó. Hidrogênio e cloro são diferentes. Hidrogênio e cloro são diferentes. Então, percebam que eu tenho um ciclo de 3 carbonos, onde 2 têm ligantes diferentes. Então, sigo minha condição de existência e apresenta isomeria geométrica. Nesse outro caso aqui, ó, nesse carbono, tenho 2 hidrogênios, são ligantes iguais. Mesma coisa aqui. E nesse carbono, eu tenho hidrogênio e cloro. Então, perceba que eu tenho 3 carbonos, só que apenas um apresenta ligantes diferentes. Então, ele não segue a condição de existência, por isso que não apresenta isomeria geométrica. Tá, pessoal? Então, se atentem a isso, se atentem às condições de existência, tá? Então, a dupla ligação e a ligantes diferentes no mesmo carbono da dupla, tá? Então, a gente sempre vai focar nos 2 carbonos da dupla ligação e nos seus ligantes. E, no caso do ciclo, ter pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Quais são os 2 isômeros que eu posso ter na isomeria geométrica? O isômero cis e o isômero trans. O isômero cis, ligantes de maior massa, de carbonos diferentes, localizados no mesmo lado do plano. Ele pode ser encontrado também como isômero Z, tá? Então, pode ser que a gente encontre como isômero cis ou isômero Z. Então, por isso que eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês. Mas vamos entender melhor, ó, num exemplo. Vamos pegar o but2eno, né? Tenho 4 carbonos, uma dupla ligação no segundo carbono. E é um hidrocarboneto, né? Vamos ver, ó, vamos pensar o seguinte, isso aqui seria a minha fórmula plana, né? Minha estrutura plana. Só que, se eu pensar em termos de espaço, né? Os meus ligantes, os meus átomos no espaço. Eu poderia pegar essa molécula aqui, passar um plano, traçar aqui um plano, eu vou ter o plano 1 e o plano 2. Então, o que vai acontecer? Ó, é como se esses 2 carbonos aqui da dupla ligação tivessem no mesmo plano, e eu teria esses 2 ligantes para cima do plano e esses 2 aqui para baixo do meu plano, tá? A gente tem que ter uma visão meio em 3D aí. Pensa o seguinte, ó, quais são os ligantes de maior massa? CH3, CH3, em carbonos diferentes, né? Esses 2 ligantes de maior massa, eles estão no mesmo lado do plano. Então, por isso que eu chamo de cis-but2eno. Diferente, ó, nesse caso aqui, o meu isômero trans, onde ligantes iguais de carbonos diferentes em lados opostos do plano, que também pode ser encontrado como isômero E. Vamos voltar lá no but2eno. Peguei e tracei aqui, né, essa linha, eu tenho plano 1, plano 2. Pensa agora, ó, que os meus ligantes de maior massa, que seria o CH3, né, em cada carbono, eles estão em lados opostos do plano. Então, por isso que eu chamo de trans. Tá, pessoal? Então, isômero cis e isômero trans. Isômero cis, quando os ligantes, né, de maior massa estão no mesmo lado do plano. Isômero trans em lados opostos. Agora, em compostos cíclicos, né? Então, novamente, a gente viu, né, que a condição de existência para ter isomeria geométrica em compostos cíclicos
é haver pelo menos 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, ó, 1,2 de cloro ciclopropano, né? Então, eu tenho 3 carbonos e vamos pensar, ó, esse carbono aqui tem como ligante um hidrogênio e um cloro, são ligantes diferentes, beleza. Esse outro aqui, hidrogênio e cloro, beleza. E esse carbono, 2 hidrogênios. Então, eu tenho um ciclo de 3 carbonos, onde 2 têm ligantes diferentes. Então, eles seguem, né, a condição de existência, eles apresentam isomeria geométrica. Mas quais são os 2 isômeros dele? Ó, eu representei a minha cadeia como um triângulo, tá? Onde eu tenho, então, os 3 carbonos. Eu posso ter um isômero cis, porque os ligantes de maior massa estão do mesmo lado do plano. Então, o isômero cis. Agora, se eles estiverem em lados opostos, eu tenho um isômero trans. Tudo bem, pessoal? Então, pensa na isomeria geométrica, eu posso ter tanto em compostos alifáticos quanto em compostos cíclicos. O que eu preciso tomar cuidado? Com as condições de existência e depois eu traçar o plano e ver se esses ligantes estão do mesmo lado ou em lados opostos. O segundo tipo de isomeria que a gente tem, né, a parte de isomeria espacial, é a isomeria óptica, tá? Que também tem uma condição de existência. Qual que é a condição de existência dela? Possuir, no mínimo, um carbono que possua 4 ligantes diferentes. Então, ou seja, que é o carbono que a gente chama de carbono quiral ou assimétrico. Então, para eu ter isomeria óptica, eu tenho que necessariamente ter um carbono, pelo menos um carbono, que possua 4 ligantes diferentes, né? Chamado de carbono quiral ou assimétrico. Então, só uma representação aqui, ó, de como seria um carbono quiral. Um carbono que ele está fazendo só ligações simples, porque ele fazendo ligações simples, eu, né, já imponho que ele está fazendo 4 ligações, né, diferentes, tá? Então, no caso aqui, eu chamei meus ligantes de X, Y, Z e W. O carbono quiral, geralmente a gente representa por esse asterisco aqui. Um exemplo, ó, eu tenho toda essa cadeia carbônica. Pega esse carbono aqui destacado em vermelho. Vamos ver quais são os ligantes dele? CH3, um OH, UH e toda essa outra cadeia carbônica aqui. Pensa, são ligantes diferentes, então esse carbono em vermelho é o que a gente chama de carbono quiral ou assimétrico. Então a gente vai ver que ele apresenta isomeria óptica. Quais são os 2 tipos de isômeros? Levógiro, que pode ser representado também pela letra S, ou destrógiro, que pode ser representada pela letra R. O levógiro, ele desvia o plano de luz polarizada no sentido horário, ou para a esquerda, tá? Então, seria o que a gente chama de L. E o destrógiro desvia o plano de luz polarizada no sentido horário, para a direita, o meu D, tá? Então, por isso que eu posso representar também L ou D, então a gente vai entender que significa levógiro e destrógiro. Só para vocês entenderem melhor e a gente relembrar o que seria a luz polarizada, tá? Então, a gente tem que lembrar que a luz natural, ela vibra em todos os planos, tá? A gente entende melhor isso lá na física. A luz polarizada, o que acontece? Ela vibra em um único plano, tá? Então, aqui eu tenho uma luz que ela está vibrando em todos os planos, ela vai passar por um polarizador, então eu vou ter uma luz polarizada, ou seja, vibrando em um único plano.
Essa luz polarizada, ao passar por uma substância opticamente ativa, ela vai poder desviar a luz para a direita, tá vendo? Ó, esse aqui seria ela no sentido normal e esse aqui seria ela desviando para a direita. Então, por isso que eu falo destrógeno. Ou ela pode desviar a luz para a esquerda, que seria o meu levógeno, tá? Então, só para vocês entenderem. Lá na física ela explica melhor isso e existem aí alguns vídeos que ele mostra um esquema para quem quiser entender melhor como que funciona essa luz polarizada, tá? Ao passar por essa substância opticamente ativa, desviando para a direita ou desviando para a esquerda. Esses isômeros D e L, né, destrógeno e levógeno, eles podem ser representados como um sendo o objeto e o outro a imagem em um espelho plano. Como assim, ó? Vamos imaginar que eu peguei um isômero, seja, por exemplo, D, tá? E coloquei ele em frente a um espelho plano. O que vai acontecer? Eu vou ter no espelho a imagem do meu objeto. Se eu observar essa imagem, ó, a imagem ela é idêntica ao enantiômero, certo? Seria como, por exemplo, o fato de eu pegar a minha mão direita e colocar no espelho, eu vou ver o quê? Eu vou ver minha mão esquerda, tá? Então, é a mesma coisa se eu pegar esses isômeros D e L. Então, se eu colocar o D, eu vou ver exatamente, a imagem dele vai ser exatamente igual ao isômero L, ou vice-versa. Então, quando eu tenho esses dois isômeros, eu chamo de enantiomórficos ou enantiômeros, tá? E uma palavrinha que pode aparecer muito aí, a mistura equimolar, ou seja, a mistura igual, né, em termos de átomos. Por exemplo, eu tenho 1 mol do isômero D e 1 mol do isômero L, tá? É chamada de mistura equimolar. Tudo bem? E essa mistura, então, é chamada de mistura racêmica, desculpa, tá? Então, a mistura racêmica é quando eu tenho uma mistura equimolar, ou seja, em quantidades iguais dos dois isômeros. O que a gente tem que lembrar? Que esses dois isômeros, eles apresentam propriedades químicas e físicas iguais, certo? Por quê? Eles envolvem aí o mesmo número de átomos, os mesmos átomos. Porém, a gente percebe que a gente tem diferença, né, na posição no espaço de pelo menos um átomo. Essa diferença já faz com que a gente tenha propriedades fisiológicas diferentes, tá? Então, é isso que vocês têm que entender, que os isômeros, eles apresentam propriedades físicas e químicas iguais, porém, propriedades fisiológicas diferentes. Aí, eu trouxe aqui uma observação para explicar melhor isso para vocês, que é a famosa história da talidomida, tá? Coloquei aqui até a caixinha do remédio para mostrar para vocês. O que é isso, ó? Depois, quem quiser se aprofundar mais, entender melhor essa historinha, na internet existem bastante texto, bastante notícias em relação a isso. Mas vou resumir aqui para vocês, ó. A talidomida, ele é um medicamento, tá? Que é um derivado do ácido glutâmico. E ela existe na forma de mistura equivalente de isômeros ópticos, tá? Ou seja, ela possui lá os dois enantiômeros, tanto R quanto S, né? Destrógeno e levógeno. O isômero destrógeno, o R, ele tem a função, né? Ele é responsável pelas propriedades analgésicas e sedativas, tá? E ele era muito usado antigamente para mulheres grávidas, né, que tinham muito enjoo por causa da gravidez. Então, eles receitavam essa talidomida a fim de minimizar esses enjoos. Porém, foi se notando que essas mulheres grávidas que ingeriam a talidomida apresentaram aí má formação no feto, tá?
E depois, mais para frente, eles foram descobrir que essa má formação do feto era exatamente devido ao uso da talidomida. Então, assim, um remédio que estava sendo usado para diminuir enjoo causava esse efeito aí de má formação do feto. Então, investigando, eles foram ver exatamente isso, que pelo fato dele possuir 2 enantiômeros, ele curava, né? Ele ajudava aí a diminuir a náusea. Porém, o outro isômero, que era o levógero, ele provocava mutações no feto. Então, ou seja, no mesmo medicamento eu poderia ter aí algo bom e algo ruim, tá? Então, assim, hoje em dia, né, o que a gente fala? Eles proíbem, né, as grávidas de tomarem esse remédio. Por quê? Embora a talidomida seja composto só pelo enantiômero R, por algum motivo ele pode sofrer uma racemização e originar o enantiômero S, né? Que vai dar os problemas no feto. Então, por isso que a talidomida hoje ela não é mais indicado para mulheres grávidas, tá? Então, pessoal, eu quis trazer esse exemplo aqui, como eu falei, né? Que é uma explicação bem rápida, bem básica, que vocês podem depois se aprofundar com histórias na internet, mas só queria mostrar para vocês que embora esses isômeros, né, esses enantiômeros, tenham a mesma funções químicas e físicas, eles têm funções fisiológicas diferentes, tá? Então, como a mudança de um único átomo no espaço, ele pode gerar aí um estrago, tudo bem? E para finalizar, pessoal, a gente tem na isomeria óptica o que a gente chama de fator de Van Toff, tá? Esse fator ele vai determinar o número de isômeros ópticos e o número de misturas racêmicas, tá? A gente vai entender isso melhor no exemplo, no exercício. Então, por exemplo, assim, ó, como que eu descubro o número de isômeros ópticos? Eu faço 2 elevado a n, onde esse n é o número de carbonos assimétricos. Então, se eu levar o 2 elevado, então, ao número de carbonos assimétricos, eu acho o número de isômeros ópticos, né, que aquela molécula possui. Agora, se eu pegar esse valor e dividir por 2, eu consigo achar o número de misturas racêmicas, né? Só lembrando o que é uma mistura racêmica, uma mistura equimolar dos 2 isômeros. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Se eu pegar essa molécula, eu quero saber quantos isômeros e quantas misturas racêmicas eu tenho. Primeira coisa, eu devo achar o número de carbonos assimétricos ou quirais, ou seja, aquele carbono que só tem ligações simples, né, com ligantes diferentes. Esse carbono é quiral? Não, né? Porque ele está fazendo essa dupla ligação com o oxigênio. Esse carbono é quiral? Também não, porque ó, hidrogênio e hidrogênio já tem ligantes iguais. Esse carbono é quiral? Sim, porque ó, os ligantes dele, ó, um hidrogênio, um NH2, tudo isso aqui e tudo isso aqui. São ligantes diferentes, então ele é um carbono quiral. Esse não é quiral, porque ó, tá fazendo dupla ligação com esse oxigênio. E esse carbono é quiral, porque ó, hidrogênio, que é diferente desse ligante aqui, diferente desse outro ligante, diferente desse outro ligante. É quiral. Esse carbono não é quiral, porque já está fazendo dupla ligação com oxigênio. Então, eu percebo que nessa molécula eu tenho 2 carbonos assimétricos, ou seja, o meu N é igual a 2. Se eu substituir nessa primeira fórmula que eu tenho 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, quer dizer que essa molécula aqui, ela tem 4 isômeros. Se eu fizer 2 elevado a n dividido por 2, ficaria 4 dividido por 2, 2. Então, quer dizer que eu tenho 2 misturas racêmicas. Tudo bem? Os 2 últimos exercícios, né, de aplicação.
Na primeira parte, eu fiz o 1 e o 2. Então, agora a gente vai fazer o 3 e o 4. O 3, ele fala o seguinte, ó. Quantos isômeros estruturais e geométricos, considerando também os cíclicos, são previstos com a fórmula molecular C3H5Cl? Pela fórmula, a gente vê, então, que eu tenho 3 carbonos, né? Tenho que ter 5 hidrogênios e um cloro. Para dar certo, eu tenho que, então, ter uma dupla ligação, né? Para dar certo o número de hidrogênios. Então, com isso, pessoal, eu já posso montar os isômeros cis e o trans. Por que esse é o cis? Porque, ó, os ligantes de maior massa, né, em carbonos da dupla ligação, eles estão no mesmo lado do plano. Agora, se eu inverter eles de lado, eu tenho o isômero trans. Por quê? Eles estão em lados opostos do meu plano. Eu posso ter o ciclo propano, né, o cloro ciclo propano, então eu faço um ciclo aqui, fecho a cadeia. E tenho aqui, ó, tá vendo? Cloro e hidrogênio. Posso ter agora as cadeias alifáticas, que seria, por exemplo, o 2-cloropropeno e o 3-cloropropeno, tá? Se eu percebo o seguinte, ó, que se eu trocar essa dupla ligação e pôr aqui, eu vou continuar tendo a mesma coisa, tá? Ou se eu colocar o Cl aqui, né? Então, assim, só tomem cuidado com isso, porque às vezes vocês vão fazer outros isômeros que vão acabar sendo iguais. Então, a gente não conta ele como algo diferente, tá? Porque ele quer quantos isômeros, né, estruturais e geométricos a gente pode ter com essa forma. Então, quer dizer que eu posso ter 5 isômeros. Tudo bem? E o exercício 4, ele fala o seguinte: quantos isômeros opticamente ativos podem existir correspondendo à fórmula abaixo? Então, ou seja, a gente tem que usar o fator de Van 't Hoff, que é o que a gente viu aí no slide anterior. Primeira coisa, descobrir quais são, né, os números de carbonos assimétricos ou quirais. Analisando toda a estrutura, eu vejo que esse é um carbono quiral, esse é um carbono quiral, porque ele apresenta ligantes diferentes. Então, quer dizer que o meu N vale 2. Quantos isômeros eu vou ter, então? De acordo com o fator de Van 't Hoff, 2 elevado a N, 2 elevado ao quadrado, 4 isômeros. Tranquilo, né, pessoal? Então, a gente teria que lembrar do fator de Van 't Hoff, da equaçãozinha, e saber identificar carbono quiral. Tudo bem? Pessoal, com isso a gente termina então essa segunda parte, né, e a gente finaliza a nossa aula 6 de isomeria. Façam os exercícios, né? Prestem bastante atenção aí nas condições de existência, nos isômeros, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tá bom? Bons estudos e até mais. Obrigada.